Bem-vindo à nossa aula de comandos elétricos. Hoje a nossa aula é um estudo de caso de automação de uma furadeira de bancada. Se você não conhece uma automação de furadeira de bancada, nós vamos ilustrar essa automação com 4 vídeos. Iniciando por uma automação bem simples, que é composta apenas por um sistema de iluminação e por uma partida automática, e aí vamos aumentando o grau de dificuldade dessa automação até transformar essa furadeira em uma rosqueadeira. Vamos ver então um trecho aí do vídeo 1 que eu peguei na internet para que a gente possa ilustrar aí uma automação simples de uma furadeira. Neste vídeo aí nós vamos ver uma furadeira de bancada manual, onde a pessoa instalou aí um sistema de iluminação que ele botou ali um botãozinho liga e desliga, e também um fim de curso para ligar automaticamente a rotação da furadeira. Veja aí, ó, ao acionar a alavanca manual, o motor é ligado no sentido de giro aí horário, de forma a produzir o furo. Quando ele solta a alavanca, a furadeira bate aí no fim de curso, nesse fim de curso que vocês estão vendo aí, e aí o motor é desligado. Então, o fato de ligar e desligar a furadeira de forma automatizada, né? Então tá aí, ó, um sistema de automação simples para uma furadeira. Vamos ver agora um segundo sistema, onde a furadeira manual foi transformada em uma rosqueadeira. Na rosqueadeira, quando o mangote está descendo, é preciso rodar o giro do motor no sentido da rosca, no sentido horário. E quando o mangote está subindo, é preciso rodar no sentido anti-horário. Então aí, além do acionamento automático no momento da descida do mangote, nós vamos ver também a inversão do motor. Na descida ele gira num sentido, na subida ele gira em outro sentido. Neste segundo vídeo, nós podemos ver aí na ponta do mandril uma ferramenta para fazer rosca. Se você observar aí, ele está fazendo uma sequência de roscas em uma barra pré-furada. Está lá o furo, no momento em que o mangote desce, o mandril vira no sentido horário. E quando o mangote sobe, ele vira no sentido anti-horário. Então aí eu tenho, além do acionamento automático, né? Quando o mangote está em cima, ele para. Ao descer, o motor vira num sentido e ao subir, o motor vira em outro sentido. Então agora, o que era uma furadeira virou uma rosqueadeira. Interessante essa aplicação. Neste terceiro vídeo, nós vamos ver uma rosqueadeira. É similar à furadeira, com a diferença que existe um mecanismo que faz com que o mangote suba e desça automaticamente. Nós vamos ver então aí o exemplo da rosqueadeira fazendo roscas em porcas quadradas. Agora, em uma linha de produção, a gente pode ver uma pessoa aí alimentando a máquina com pequenas porcas que são colocadas uma após a outra. E aí, automaticamente, o mangote desce girando num sentido e retorna virando em outro sentido. Aí o detalhe, olha, o mangote pode descendo, né, o sistema de descer e subir o mangote. E aí a máquina está fazendo a rosca lá. Você no detalhe aí o sistema de descer e subir. E aí a rosquinha lá sendo executada. No quarto vídeo, nós vamos ver a automação da rosqueadeira com suas peças internas. O dispositivo que faz com que o mangote desça e suba e também o acionamento do fim de curso. Aqui a pessoa mostra para a gente o sistema de polias de acionamento, o sistema de roscas que faz a subida e a descida do mangote. Mostra também aí o sistema de fim de curso, o painel da máquina, aí composto por sua bomba de óleo, o orímetro, um liga-comando lá, um acionamento de motor e uma bomba para eventual fluido de refrigeração. Aí a sua chave, ele vai abrir agora o outro lado da máquina para que a gente possa ver. Tá aí a máquina aberta para a gente ver
o mecanismo de acionamento. Ele vai ligar o comando ali, ó. Depois vai ligar o motor. E aí o sistema está pronto para operar. Tem aí uma parte pneumática, ele abre a parte pneumática, põe ar na parte pneumática e finalmente liga o sisteminha. Pronto. Agora o motor vai estar girando e aí a gente pode observar o funcionamento. Ora roda para um lado, ora roda para o outro. E ainda tem um sistema aí, né, de troca automática de peças. Ele coloca uma pecinha aí nessa roda aí, né? E aí essa pecinha vai ser feita aí a rosca. Então quando ela chega lá, lógico que aí é só uma simulação, então ela não está efetivamente fazendo a rosca. Né? Mas está aí a demonstração. Tem uma parte pneumática que avança, troca automaticamente. Quando, após ser feita a rosca, ela é dispensada na parte inferior do vidro. A gente pode ver o dispenser das pecinhas. Então está fazendo aí a rosca. Essa é uma rosqueadeira. Ora gira de um lado, ora gira do outro. Está lá trabalhando o sistema fim de curso aí. Bem completa essa rosqueadeira. O mangote aí é mecânico, a subida e a descida, né? O ajuste é mecânico, na parte superior lá da máquina. Aí, sistema de uma rosqueadeira funcionando. Nestes 4 exemplos de vídeos, nós pudemos ver aí a automação de uma furadeira barra rosqueadeira. No vídeo 1 foi uma automação simples, onde eu tinha apenas uma iluminação e um liga-desliga do motor da furadeira. Na automação 4 eu tinha uma automação bastante complexa, onde eu tinha a reversão do motor para a direita e para a esquerda e também o acionamento de um alimentador automatizado. Eu vou propor para vocês, para a gente estudar, um caso que não seja tão complexo quanto o do vídeo 4 e não seja tão simples quanto o do vídeo 1. Ou seja, um caso intermediário. Vamos imaginar uma furadeira barra rosqueadeira que tenha o seu mangote acionado aí através de um cilindro pneumático, representado aqui nesta figura por esse elemento aqui. Esse cilindro pneumático vai ser responsável, usando aqui uma cremalheira, pela subida e pela descida do nosso mangote. Ao acionar o cilindro, eu vou ter então a movimentação da ponta da minha ferramenta para a execução da furação ou do rosqueamento. Eu vou propor um rosqueamento para ficar um pouquinho mais complicadinho, né? Para a gente ter que reverter o motor. Também nós vamos colocar aqui nesse cilindro fins de curso, para que a gente possa monitorar a distância aí do mangote, a distância superior e a distância inferior. Vamos ler a descrição do nosso sistema aqui. Um botão pulsador Start é pressionado momentaneamente e um cilindro hidráulico avança o mangote da furadeira lentamente até chegar no fim de curso. Neste ponto, inicia o recuo. Igualzinho a gente viu nos nossos vídeos, né, lá da primeira furadeira lá. Com a diferença que eu tenho um acionamento agora pneumático. Vamos melhorar então o enunciado dessa nossa proposta, né? A melhoria aparece através de um requisito que, quando a gente faz um projeto, chama-se de condições marginais. As condições marginais são as condições para que eu os critérios dos meus projetos, né? Vamos ver os critérios para o meu projeto. Se um botão de emergência for acionado, o mangote é imediatamente recuado. Então, presume-se que esse sistema vai ter aí um botãozinho de emergência. Então, imaginando o painel da furadeira, coloquei aqui B0 como um botãozinho de emergência. Depois, o sistema deve ter um botão pulsador liga e um botão pulsador desliga.
Então aí imaginei colocar aqui no painel da furadeira uma botoeira liga e uma botoeira desliga. Depois, a descida do mangote só acontece se a emergência não estiver pressionada. É lógico, então o botão de emergência deve ser soberano. Bateu o botão de emergência, não deve ter o acionamento de descida de mangote. E durante o acionamento da emergência, nós vamos falar para ele ficar para cima, para ele subir o mangote, ok? Durante o avanço do motor, roda no sentido, ou o motor roda no sentido horário, e durante o recuo gira no sentido anti-horário, ou seja, nós vamos fazer uma espécie de rosca. O acionamento do cilindro é de duplo solenoide 2 vias. Embora a gente não tenha visto pneumática, nós vamos ver que para acionar um cilindro com válvula solenoide de 2 vias, nós vamos precisar de 2 acionamentos. Um acionamento para avanço e um acionamento para recuo. Existem modelos de cilindro pneumático que tem simples solenoide. E aí eu ligo essa solenoide para fazer o avanço e desligo para fazer o recuo, ou vice-versa. Esse sistema não é seguro o suficiente para a gente usar na automação de máquinas. Quando se faz automação de máquinas, nós usamos um sistema pneumático que tem um acionamento para avanço e um acionamento para retorno. E o motor deve ser desligado após a furação. Então, aperta um botãozinho que vai executar a furação e em seguida eu vou desligar o motor. Então, colocamos aqui no painel da máquina um B3 aí, de forma que o operador aperte o botãozinho, ele vai executar um ciclo aí. Desce o mangote, faz a furação, sobe. Ou seja, vai acontecer o seguinte: eu quero que ao pressionar o botão executar, o motor seja ligado, o mangote abaixe, girando o motor no sentido horário, vá até seu fim, depois recue virando no sentido anti-horário, quando ele chegar ao ponto superior, vai desligar a máquina. A proposta é implementar uma solução de automação usando aí o nosso comando elétrico. A gente começa pensando que eu vou ter que obedecer essas condições marginais. E aí eu penso numa automação que tenha 2 coisas que a gente tem que pensar. No primeiro, como é que eu vou fazer o meu acionamento dos motores e como é que eu vou fazer o acionamento do meu mangote. O acionamento dos motores é o nosso velho conhecido. É aquela nossa partida direta com reversão de motor trifásico. Poderia ser motor monofásico, mas como o assunto é comandos, normalmente equipamento industrial, ele é trifásico. E a gente já estudou como é que funciona uma reversão de motor trifásico. Para acionar o motor no sentido horário, eu vou acionar o K2 aqui. Para acionar o motor no sentido anti-horário, eu vou acionar o K3. E, em hipótese alguma, pode entrar o K2 e o K3 simultaneamente. Eu vou usar aqui um cilindro pneumático, onde eu vou ter aqui esquematicamente representado uma solenoide Y+, que vai fazer com que o cilindro avance. E uma solenoide aqui, ó, Y-, que vai fazer com que o cilindro recue. Eu preciso monitorar as funções, onde é que esse cilindro está. Então aqui eu vou colocar um fim de curso de cilindro recuado e um fim de curso de cilindro avançado, que equivale lá a avançar e retroceder no nosso mangote. Também eu vou limitar o fluxo de ar para deixar esse movimento do nosso cilindro lento, ou seja, 40% do fluxo para diminuir. Então essa válvula ela é uma válvula mecânica que eu posso ajustar aí a velocidade desse acionamento aí, fazendo com que ele seja mais rápido ou mais lento. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o controle do motor e tenho que fazer o controle do cilindro, né, das válvulas solenoides. Para fazer o controle do motor, eu vou ter que então acionar K2 e K3. Para fazer o controle das válvulas solenoides, eu vou ter que controlar o Y+ e o Y- de 2 válvulas solenoides. O comando para automação desta furadeira é esse que está sendo visto aí no vídeo.
Mas não se preocupe, nós vamos olhar ele em detalhes. O que a gente quer ver agora são as linhas gerais. Em linhas gerais, eu preciso acionar 4 saídas, que são motor para a direita, motor para a esquerda, avanço do mangote e recuo do mangote. Essa tarefa é executada com contatores e com válvulas solenoides. Como é que eu vou executar essa tarefa? Vou executar usando aqui uma válvula solenoide para avanço e uma válvula solenoide para retorno, Y mais e Y menos. E aqui um contator K2 para o sentido horário e um contator K3 aqui para o sentido anti-horário. Eu ainda fiz uma graça aqui, coloquei sinalizadores standby, para dizer se a máquina está paradinha, né, pronta para ser operada, e aqui um sinalizador power, para a gente ver aí se o sistema está sendo alimentado. Vamos estudar então as partes que compõem esse comando da furadeira. Na primeira parte do comando, eu atendo a 2 condições marginais lá do meu projeto, ou seja, a 2 critérios. O primeiro critério é que a descida do mangote só acontece se a emergência não estiver acionada. Então eu preciso colocar um botão de emergência que vai com um contato normalmente fechado, que se ao ser acionado, ele vai interromper o circuito, desenergizando completamente o nosso comando. Também eu coloquei aqui em série um contato do relé térmico, para que em caso de sobrecarga do motor ou aconteça lá uma trava do sistema de furação, do sistema de rosqueamento, em caso de sobrecarga a gente possa aí desligar o comando. Então aqui está a parte de proteção, botão de emergência e o nosso relézinho térmico. Lógico que lá na entrada eu vou alimentar aqui, eu optei por alimentar o nosso comando em 24 volts para atender a NR12, norma de segurança em máquina, onde eu tenho que alimentar os comandos em baixa tensão, fusível para proteger o meu sistema, imaginando que eu vou estar com uma fonte de tensão ligada à rede de alimentação 220, e uma lâmpadazinha de power para dizer, olha, minha fonte está ok, está tudo certo. Para fazer o liga-desliga, né, para atender o segundo requisito, aí, o sistema deve ter um botão pulsador com liga e desliga. Nós vamos usar aquele nosso velho conhecido, o selo. O selo é feito usando um contator K1, uma botoeira normalmente aberta, que vai ser o nosso liga, e uma botoeira normalmente fechada, que é o nosso desliga, e aqui o contatinho de selo de K1. Com esse sisteminha, eu vou poder fazer o nosso liga e desliga. Eu não vou ligar nada em paralelo com a bobina do contator, simplesmente porque eu posso devolver força contra-eletromotriz para o meu sistema, e eu vou alimentar o meu sistema com um contato normalmente aberto do meu contator K1. Então, quando eu apertar o botão liga, eu vou habilitar aqui, ó, mandando tensão para a próxima etapa do meu circuito. Se eu apertar minha botoeira desliga, esse contato abre aqui, e aí eu não posso mandar tensão e corrente para a nossa próxima etapa. E aí eu atendi o meu segundo critério de projeto lá das minhas condições marginais, que era fazer um liga e desliga do meu sistema. Vamos para a segunda etapa do nosso comando. Na segunda etapa do nosso comando, nós vamos atender aí a questão do botão de emergência for acionado, ele tem que recuar o mangote imediatamente. Para fazer essa brincadeira, eu optei por usar fins de curso, lembra lá os 2 fins de curso? O recuado e o avançado, e também o botãozinho de emergência composto por 2 contatinhos. Um contatinho normalmente fechado, que a gente acabou de ver, e um contatinho aqui normalmente aberto, que está ligando diretamente, ó. Esse cara aqui vem lá do comando, né, que vai descer aqui e vai entrar diretamente aqui na nossa A1 da nossa solenoide de retorno. Ou seja, se esse botão estiver acionado, eu vou acionar aqui diretamente o meu recuo. E isso atende aqui uma outra condição marginal, que se o botão de emergência for acionado,
o mangote deve ser recuado imediatamente. Então esse trechinho aí do comando faz essa função para mim. Eu vou usar aqui os relés auxiliares KA1 e o relé auxiliar KA2. Por que eu vou usar relés auxiliares, né? O uso do relé auxiliar se faz necessário porque nós iremos acionar motores e solenoides. Também vai diminuir a corrente no fim de curso. Como a gente usa fim de curso aqui para acionar o motor e para acionar a solenoide, pode ser que a corrente que circule aqui por esses canais seja muito alta, para que ele vai acabar queimando o contatinho ou reduzindo a vida útil do meu switch. Então, se eu usar um contator auxiliar K1 e KA2, eu não vou acionar diretamente a solenoide e o motor usando o switch, mas eu vou acionar de forma indireta, usando aqui os contatos do KA1 e do KA2. Isso também permite eu fazer as lógicas de intertravamento que são necessárias, né? Eu não posso descer o mangote se o motor não estiver ligado, eu não posso descer e subir o mangote, então eu tenho que fazer aí as lógicas de intertravamento. Nós já conversamos sobre intertravamento, né? Eu coloco lá, quando eu quero intertravar dois contatores, eu coloco um contato normalmente fechado sobre a bobina ou sobre a carga. Então, se eu observar nesse esquema aqui, ó, a gente vai ver que em cima do acionamento de avanço da solenoide aqui, ó, existe um contato fechado de KA2. E em cima do meu acionamento da minha solenoide de retorno aqui, ó, eu vou ver um contato de KA1. Então aqui constitui, olha, o nosso intertravamento de KA1 e KA2, que faz todo sentido. Eu não posso fazer o avanço e o retorno simultâneo. Ou eu faço o avanço, ou eu faço o retorno. E ainda eu tenho aí as condições de lógicas para KA1 e para KA2 para fazer o seu acionamento individual. Ou seja, eu vou permitir que o mangote avance ou apenas o mangote retorne usando essa técnica que a gente chama de intertravamento. Esses mesmos relézinhos auxiliares vão acionar o motor no sentido horário e no sentido anti-horário. Lá do nosso critério, nas nossas condições marginais, a gente sabia que o motor deveria ser desligado após a furação. Então, olha aqui, um contatinho normalmente aberto é colocado aqui junto ao selo de ligação do contator K3 aqui, que é o contator de recuo. E aqui eu tenho a lógica de acionamento, o selinho aqui, ó, para acionamento do avanço. Novamente, eu tenho então o acionamento no sentido horário e o acionamento para o sentido anti-horário. Horário usando K2, anti-horário usando K3. E de novo, olha aí, aparece o nosso intertravamento de contatos. Então, o que a gente montou aqui nessa etapa do comando? Nós montamos aqui um duplo selo intertravado. Um composto por K2 para virar no sentido horário e o outro composto por K3 para virar no sentido anti-horário. Tá aí os seus selos, né? E seus respectivos selos. Aqui o selo de K2 e aqui o selo de K3. E aí a nossa logiquinha lá que eu já falei, que eu já citei, que é para desligar. Observe aí que é a única alteração, né? Olha, um pequeno desmonte do selo aqui usando o KA1 aí, uma lógica de acionamento aí para fazer com que ele seja desligado. Agora, a gente pode observar esse esquema como um todo. O nosso botão de emergência, o nosso relé térmico e a nossa indicação de power fazem parte de um conjunto que é o primeiro conjunto, que é o botãozinho liga e desliga e um pilotinho stand-by aqui. Ele é composto basicamente por um selo que tem o botãozinho liga, o botãozinho desliga e o seu contator. Esse cara é responsável por energizar toda a próxima etapa do comando. Na segunda etapa, eu tenho o controle e os comandos das nossas solenoides. Esse controle é feito usando lógica de contato,
E eu tenho ainda os intertravamentos das nossas solenoides, além de apresentar aqui o nosso fim de curso de avanço e o fim de curso de retorno. Esses dois fins de curso, eles são acoplados lá ao cilindro para indicar se o mangote está avançado ou se o mangote está recuado. E eu uso aí relés auxiliares, o KA1 e o KA2, para que a gente possa executar a lógica não só com as solenoides aqui de avanço e de retorno, mas também depois lá no acionamento dos motores na próxima etapa que a gente vai ver já já. Então eu tenho aqui o acionamento do relé auxiliar usando o próprio fim de curso e eles fazem o acionamento das solenoides. Está aqui o nosso intertravamento e a nossa logiquinha de controle aqui, KA1, KA2 aqui. Então as lógicas de controle nas solenoides são executadas com os contatos do nosso relé auxiliar. Na etapa 3 aqui, eu tenho a colocação de um duplo selo intertravado. A gente já viu essa aplicação lá na reversão de motores. Aqui o intertravamento e aqui o selinho de K2 e o selinho de K3. Dois selinhos, duplo selo intertravado e uma logiquinha aqui para fazer o desacionamento quando na hora do retorno. Um outro aspecto que eu devo observar aqui é a condição de emergência. Eu tenho o botão aqui, um contato normalmente fechado do botão de emergência, e aqui um contato normalmente aberto da condição de emergência. Quando este contato abrir, vai desenergizar toda a parte do nosso comando, os relés auxiliares, impedindo aí com que o motor seja acionado. Mas esse outro contato aqui, o normalmente aberto, ele vai se fechar. Portanto, olha, ele vai energizar diretamente aqui, a nossa solenoide de retorno. Então, olha só, o nosso comando vai ficar desabilitado, porque os relés auxiliares não vão acionar. Mas a solenoide de retorno vai receber alimentação direta, fazendo com que o nosso mangote retorne. Então essa vai ser a nossa condição de emergência. Uma vez explicado o comando em detalhes, vamos lá para a nossa simulação lá no CADSIMO. Agora sim, aqui no CADSIMO, a gente vai poder ver as partes que compõem esse sistema e o seu acionamento dinâmico. Então estou vendo aqui, na parte principal, eu tenho um motor e os acionamentos aí, o K2 e o K3. Também estou vendo aqui a parte pneumática, composta aqui pelos meus sensores de fim de curso recuado, que já está acionado em vermelhinho aqui, e o meu fim de curso avançado, que está aqui não acionado. Aqui as solenoides Y+, que é para acionamento, e Y- do avanço, Y-, que é para o acionamento de recuo. Inicialmente o sistema está energizado aqui, olha, e tem energia na parte de comando aqui. Vamos ligar apertando o B1 e atendendo aquele primeiro requisito do projeto, que eu tinha que ter um botão pulsador para ligar e um botão pulsador para desligar. Observe que eu apertei o botão liga, eu vou desligar ele novamente. Você vai ver que essa linha que está em vermelho aqui, vai ser desligada, vai ser retirada do comando. Vou apertar o botão liga, a gente vai ver que a linha é novamente energizada, ficando agora o botão amarelo aqui, o botão de executar a furação. Ao pressionar o botão de executar a furação, o motor é ligado no sentido horário e o cilindro avança. Ao atingir o fim de curso, o cilindro recua e o motor é acionado no sentido anti-horário. Eu coloquei aqui para repetir, para que a gente pudesse ver esse acionamento. Mantive o botão Start pressionado aqui, para que a gente pudesse ver, o botão executa, para a gente pudesse ver esse sistema aí acionando e desacionando. Olha, tá acionado aqui K1, os nossos auxiliares, e aqui a gente percebe o motor virando no sentido horário e no sentido anti-horário. E o cilindro, quando avança, o motor gira no horário. Quando recua, o cilindro gira no sentido anti-horário. Vou soltar aqui um botãozinho Start.
É lógico que eu poderia ter colocado um botão de retenção aí para fazer máquina de ciclo, né? Ciclo contínuo ou não. Mas o que eu queria fazer aqui era um único botãozinho, né? Apertou ele uma vez, o que deve acontecer aí? O motor gira no sentido horário, o nosso cilindro avança, bate no fim de curso, que automaticamente recua e o meu motor gira no sentido anti-horário. Tá aí então, simulação então da nossa furadeira barra rosqueadeira. Chegou o momento de eu pedir para que você faça as questões para validação da sua presença. Espero que vocês tenham gostado desse nosso estudo, dessa implementação da nossa furadeira barra rosqueadeira e tenha aí melhorado os seus conhecimentos de comandos. Até a próxima, pessoal!